Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? É com alegria e entusiasmo que vamos começar o nosso devocional. Estamos dando andamento a uma série de mensagens voltada para o fruto do Espírito, focada em histórias reais e situações cotidianas que carecem de sabedoria para viver o fruto do Espírito. A mensagem passada, chamada Quando a Insensatez Precede a Sabedoria, focou na fidelidade. A mensagem de hoje, de título Quando a Desesperança Precede a Perseverança, vamos trabalhar a longanimidade. E para trabalhar esse tema, iremos abordar de uma forma dramática a história secular, real e impactante em que um homem, por meio da longanimidade, uniu uma nação, trouxe paz e prosperidade a seu país. Estamos falando nada mais, nada menos do que de como que Nelson Mandela venceu a forte política segregadora do apartheid, onde as pessoas eram polarizadas, vamos dizer assim, e impedidas de conviver em harmonia por causa da cor de sua pele. Não foi a força, nem a tecnologia, nem o dinheiro que virou essa página na África do Sul. Foi a longanimidade. Legal, né? Então, vem comigo, que o Espírito Santo há de nos presentear com a longanimidade, renovando nossa paciência, nossa serenidade, trazendo tolerância e convertendo desesperança em perseverança, para conquistarmos o inimaginável. Vamos à história? Era uma noite pesada na África do Sul. O silêncio não era paz, mas medo. O regime do apartheid sufocava sonhos, esmagava vidas, e a desesperança se espalhava como sombra sobre cada lar. No coração dessa escuridão, um homem foi arrancado da liberdade. Seu nome, Nelson Mandela. 27 anos atrás das grades, 27 anos de ferro e concreto. Para muitos, sua prisão era o fim da luta, o triunfo da injustiça, e o mundo acreditava que o ódio havia vencido. Mas dentro daquela cela fria, algo florescia. Mandela não alimentava rancor, ele cultivava paciência e regava, dia após dia, a semente da reconciliação. Enquanto o país ardia em conflitos, ele sonhava com um futuro em que brancos e negros caminhariam lado a lado. Quando finalmente as grades se abriram, o mundo esperava vingança, mas Mandela trouxe outra arma, a longanimidade. E com voz firme e olhar sereno, ele escolheu o caminho da paz. Não clamou por guerra, mas por união. Não ergueu muros, mas pontes. E assim, em 1994, diante de milhões de olhos incrédulos, Mandela se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul. O país, antes à beira da guerra civil, encontrou reconciliação. A desesperança que corroía corações foi derrotada pela paciência que constrói futuros. A longanimidade transformou dor em esperança. E a África do Sul renasceu. A queda do apartheid na África do Sul é uma história verdadeiramente fantástica, digna de um roteiro cinematográfico. Mas, acima de tudo, foi uma grande realidade vivida por milhões de pessoas. Essa experiência marcante, infelizmente, ainda ecoa de maneira sutil em diversas sociedades contemporâneas, onde governos, movidos por ideologias seculares e distorcidas, continuam a promover a segregação entre pessoas, seja por cor da pele, condição social, crença ou gênero. Muitas vezes levantam bandeiras em nome da defesa de minorias, mas o verdadeiro objetivo por trás desses discursos eloquentes é dividir para conquistar, instaurando uma nova forma de apartheid. Um apartheid multicolorido, multigênero, multifamiliar, multiconsciente. No fundo, trata-se apenas de uma nova roupagem para o velho problema da separação e exclusão.
Nelson Mandela representa um símbolo de vitória contra esse sistema opressor. Ele não somente superou o apartheid, mas também venceu a desesperança de uma nação através da longanimidade. Uma paciência e perseverança extraordinárias que foram aperfeiçoadas pelo Espírito Santo. Mandela, cristão metodista desde o batismo até seus últimos dias, acreditava em uma missão maior. Sua fé e a abertura ao aperfeiçoamento espiritual foram fundamentais para conduzir o povo sul-africano à reconciliação e à construção de uma sociedade mais justa. Inspirando-se nessa trajetória, é possível concluir que nosso progresso como nação depende do desenvolvimento de uma consciência coletiva livre de influências de gênero, função social ou cor. Em vez disso, precisamos cultivar a consciência de que somos filhos de Deus, abertos ao aperfeiçoamento pelo Espírito Santo. Somente assim poderemos construir uma sociedade verdadeiramente unida e próspera. Isso nos leva ao mal do século. Atualmente vivemos em um século marcado pela pressa e pela desesperança. O mundo moderno insiste em nos empurrar para a impaciência, a intolerância, a irritabilidade, desespero e inconstância. Contudo, a palavra de Deus nos aponta um caminho diferente. A longanimidade, fruto do Espírito Santo, que nos capacita a enfrentar as provações com paciência e esperança renovada. Em Tiago 5, de 10 a 11, nos mostra pelas histórias de Jó e as provações que ele passou, que a perseverança diante do sofrimento traz bênçãos e restauração. Vamos ver essa passagem? Irmãos, tomais por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e visto que o fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. O livro de Jó é uma das maiores referências à longanimidade. Jó era um homem íntegro, justo e temente a Deus, que viu sua vida ser devastada por uma série de tragédias. Perdeu bens, filhos e saúde. Apesar de toda a dor e questionamentos, Jó não sucumbiu à desesperança. Ele expressou sua angústia, mas manteve-se fiel, aguardando que o sentido dos acontecimentos lhe fosse revelado. Sua história é um convite à longanimidade. Mesmo quando tudo parece perdido, ela fornece a compreensão de que a adversidade pode nos conduzir em um processo de capacitação e santificação, trazendo um entendimento mais profundo sobre a vida, sobre a fé e sobre a própria humanidade. Assim como Jó, que suportou perdas inimagináveis sem abandonar sua fé, Mandela enfrentou décadas de prisão, sem renunciar à esperança de ver sua nação livre. Ambos nos mostram que a longanimidade não é passividade, mas resistência ativa diante da dor e da injustiça. Jó aguardou o tempo de Deus e, ao final, viu sua vida restaurada, com bênçãos ainda maiores do que antes. Mandela, por sua vez, perseverou por 27 anos, um verdadeiro processo de aperfeiçoamento e santificação, até que sua paciência e firmeza se tornaram sementes de liberdade e reconciliação para seu povo. Então, entendemos que a longanimidade é a capacidade de suportar com paciência as dificuldades, perseverar com calma e manter a esperança mesmo em meio às adversidades. Essa virtude não nasce da força humana, mas da ação do Espírito Santo em nosso coração. Por isso, precisamos dar ouvidos à voz do Espírito e permitir que Ele nos aperfeiçoe. É no processo de santificação que aprendemos a refletir atitudes longânimes em cada detalhe da vida. No ambiente de trabalho, por exemplo, quando enfrentamos atrasos ou falhas de colegas, a longanimidade nos conduz a responder com paciência e apoio, evitando reclamações e conflitos.
Dentro da família, ao ensinar um filho ou lidar com as dificuldades do lar, ela nos encoraja e fortalece, enquanto a impaciência destrói vínculos e gera mágoas. Nas amizades, quando alguém falha, a longanimidade persevera a relação e abre espaço para o perdão, ao passo que a intolerância rompe laços e afasta pessoas queridas. Até nas situações mais simples da vida cotidiana, como esperar em uma fila de supermercado, por exemplo, a longanimidade nos dá serenidade e paz, enquanto a irritabilidade nos rouba a tranquilidade e nos torna reféns da pressa. Vale ressaltar que, em se falando de longanimidade, Jesus Cristo se destaca como o supremo modelo a ser seguido. Ele nos ensina na prática como suportar as adversidades com fé, amor e longanimidade por meio de sua convivência com os discípulos, de sua reação diante da negação de Pedro e de sua postura na cruz. Ao longo de seu ministério, Jesus conviveu diariamente com os discípulos, homens simples, sujeitos a falhas, dúvidas e incompreensões. Mesmo diante de questionamentos, a incredulidade e, por vezes, a lentidão deles em compreender as suas palavras, Jesus demonstrou paciência e mansidão. Em Marcos 9,19, ao perceber a incredulidade dos discípulos, ele diz: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Mesmo assim, ele continua ensinando e guiando-os com amor e persistência. Outro exemplo notável encontra-se em Lucas 22, dos versículos 24 a 27. Quando pouco antes da crucificação, os discípulos discutem sobre quem seria o maior entre eles. Em vez de repreendê-los severamente, Jesus, com longanimidade, ensina sobre humildade e serviço. Pedro, um dos mais próximos de Jesus, prometeu-lhe fidelidade, mas acabou negando-o 3 vezes. A reação de Jesus é profundamente marcada pela longanimidade. Após a ressurreição, Jesus não repreende Pedro com dureza. Pelo contrário, ele restaura em amor, perguntando 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? E confiando-lhe a missão de apacentar suas ovelhas. Essa atitude revela a disposição de Jesus em perdoar, dar novas chances e acreditar na transformação, mostrando que seu amor é paciente e confiante. Mas o ponto máximo da longanimidade de Jesus se revela em sua crucificação. Mesmo injustamente condenado, ferido e humilhado, ele suporta o sofrimento com esperança e compaixão. Em Lucas 23:34, Jesus clama: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mesmo na dor extrema, Jesus demonstra paciência e deseja o bem para aqueles que o crucificam. Além disso, Jesus oferece esperança ao ladrão arrependido, dizendo: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. O exemplo de Cristo na cruz mostra que a longanimidade não é passividade, mas a escolha ativa de amar, perdoar e crer, mesmo quando tudo parece perdido. Podemos concluir, então, que em uma sociedade marcada pela pressa e pela impaciência, pela injustiça, pela política de exclusão, a longanimidade surge como virtude transformadora e revolucionária. Inspirados por exemplos como Nelson Mandela, Jó e, sobretudo, por Cristo, somos chamados a perseverar diante das adversidades, confiando no tempo, no processo de aperfeiçoamento e santificação, sem nos rendermos à desesperança. Mais do que resignação, a longanimidade é fruto do Espírito, que molda nossas reações, conduzindo-nos pelo vale da aflição até a restauração plena. Ele nos ensina que fidelidade e perseverança podem converter tragédias em testemunhos de vitória, abrindo portas para bênçãos duradouras. A vida de Jesus nos convida a suportar com esperança, perdoar com generosidade e perseverar em amor, refletindo em nossas atitudes o caráter de Deus. Assim, ao revestir-nos de mansidão e longanimidade, construímos não apenas um caminho mais humano e sólido para nós e para a sociedade,
mas também uma vida que espelha a esperança e a vitória que vem de Deus. No mais, amados irmãos, com carinho e fé, resta-me dizer que eu fico por aqui. Deus continue te abençoando.